Olá, boa tarde! Hoje vamos iniciar uma live mais cedo, né, falando sobre os novos formatos aí de modelo de trabalho. E com isso eu chamei uma especialista, que é a Patrícia. A Patrícia já chegou, vou colocar ela aqui para falar com a gente. A Patrícia, ela é consultora de RH, né, numa empresa aí multinacional. Ela também atua com a parte de consultoria, de gestão de pessoas. A Patrícia vai se apresentar, né, Patrícia? Eu estou aqui falando sobre você. Seja bem-vinda, Patrícia. Tá travado ali o vídeo, voltou. Voltei, estou aqui. Seja Tudo bem? bem-vinda. Obrigada, Tudo obrigada bem? pelo convite, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, estou muito contente em poder estar aqui com você, né? Admiro muito, uma profissional muito competente. Muito obrigada pelo convite. Vamos bater um papo aí legal. Muito bom. E obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui, né, contribuindo. Eu sei que você tem muita bagagem, pode, assim, trazer coisas maravilhosas aqui para quem está, às vezes, sem entender, né, sobre tudo que está acontecendo e como que isso vai impactar nas tendências, nos novos formatos e modelos de trabalho aí. Então, é uma forma da gente já repensar a carreira, rever alguns pontos que podem ser antecipados ou planejados para ter sucesso aí no que a gente for fazer. Você quer É, se apresentar, falar um pouquinho? vou falar um pouquinho de mim, né? Então, Bacana. meu nome é Patrícia, né? Patrícia Santos. Eu sou consultora de recursos humanos já há 14 anos. Eu trabalho numa grande multinacional americana na área de recursos humanos, né? Então, lá eu atuo como consultoria em vários departamentos, em vários subsistemas dentro da área de recursos humanos. E também tenho uma formação de coach, aí como coach de idiomas, coach de carreira, né? E especialista em comportamentos. Esse é Muito bom. o mundo aí. Muito bom, Patrícia. Excelente. Estou só compartilhando essa live aqui com mais pessoas aqui. E a gente já vai iniciando, né? O pessoal deve estar saindo do trabalho, sexta-feira, mas quem não assistir agora, Patrícia, assiste depois, né? A Uhum. gente contribui, colabora aqui, e aí depois as pessoas entram e conseguem ver aí a nossa live. Bacana? E o que é interessante quando eu postei sobre essa live, Patrícia? Porque quando a gente fala de novos formatos de trabalho, novos modelos, não tem como falar de inovação, né? E não tem como não falar também do impacto que esse momento está trazendo agora para nós, né? E como que é isso? É porque, assim, uma das principais às vezes, dificuldades na inovação é a resistência ou a não adesão das pessoas à tecnologia. Só que por que que essa pandemia ela vai, de certa forma, acelerar o futuro? Porque, de certa forma, a gente precisou, forçados, a usar o aplicativo, conectar com o celular. E aí, disso que eu estou falando, foi feita uma pesquisa que a gente tem aqui os analógicos, as pessoas que não são adesão aí à tecnologia. A gente está falando de perfis de pessoas que têm ali muito forte a questão de transição, que assim, não é tanto, mas está transitando, está aprendendo a mexer com as questões aí tecnológicas, e tem as pessoas que já é da era digital, que não tem total facilidade. E aí, diante disso, a gente está falando que essa pandemia vai acelerar para o futuro, em que sentido? Que pessoas que nunca lidaram com a tecnologia, por não sair de casa, tiveram que ter algum nível de acesso, e aí quando o ser humano é assim, né? Quando a gente consegue experimentar alguma coisa e ver que não é um bicho de sete cabeças, a gente acaba ou aderindo, ou vendo que não é uma coisa tão difícil assim. E aí a tendência, sim, é acelerar para o futuro aí várias questões até de formato de trabalho, agora trazendo aqui para o formato de trabalho, né, Patrícia?
Você falou algo muito pertinente, né, Camila? A crise, a pandemia, ela acelerou essa transformação em que a gente já vinha passando, né? A gente vê aí pesquisas e dados, tem dados que de 2017, onde já falava-se dessa transformação digital que ia acontecer. Só que se falavam em 7 anos aí, né? Em 2017, daqui 7 anos eles estavam com a expectativa. E a pandemia, ela veio quê? Acelerar isso. Então, hoje, nós já estamos vivendo o futuro, né? Nós já estamos passando pelo futuro, não é amanhã, né? Então, isso já é hoje. Então, a O gente vê futuro é agora. agora, né? Então, a gente vem falando novo normal, né? O que que é o novo normal? É se adaptar, né, ao uso de máscaras, ao distanciamento social, né, a novos modelos dentro da própria empresa. Então, a gente fala aí de 3 cenários, né? Nós vamos ter impacto na empresa, nos colaboradores, na liderança, principalmente, que é, né, a liderança ali é ela que está puxando tudo esse processo, né? A liderança vai ter uma grande participação nisso tudo. Então, esse é o novo normal, né? Então, é esse impacto que nós estamos falando. A crise acelerou essa transformação digital e a era da comunicação. Automação, né? Muito forte hoje. Tem uma fábrica na Alemanha, da BMW, uma fábrica lá que produz aquele veículo i3, que é um veículo elétrico, totalmente elétrico, que é uma das fábricas mais conhecidas em termos aí, mundiais, né, relacionados à automação. Né? Então, os Uhum. profissionais, eles tiveram que se reinventar, ver novas habilidades. Por quê? Muitos postos de trabalho deixaram de existir. Né? E aí a gente está falando E muito essa é a disso. tendência, né? Essa é a tendência E também, essa é a né? tendência. É exatamente isso. Mas aí as pessoas falam, nossa, vamos perder tanto emprego, mas vão surgir novas posições. Então, esse Sim. agora é o momento. Então, o momento da crise é o momento em que temos oportunidades de ficar de olho, né? Ficar de olho e entendendo assim, o que eu faço hoje, daqui 5 anos vai existir o meu cargo, a contribuição que eu faço, a solução que eu entrego, seja para a empresa ou para o cliente, né? E aí entendendo assim, qual que é muito a tendência hoje, né, Patrícia? É a questão do propósito. Tá muito forte essa questão do propósito e é uma mudança muito drástica de mudança comportamental das pessoas, dos profissionais. Porque até então, antes era assim, a pessoa aposentava na empresa. Agora não. O que eu estou fazendo hoje está propósito? Tem, então eu continuo. Está alinhado com o objetivo? O meu individual está alinhado com o da empresa? Ok, continuo, consigo ver que eu estou progredindo, a empresa também está satisfeita com os resultados que eu estou entregando, bacana. Agora, essa questão do propósito está aí. Só que estou num lugar, não tem propósito, a pessoa sai. E aí pode gerar alguns buracos de algumas atividades mais operacionais, e isso vem aí, pode vir uma tendência muito forte de ser preenchido com as questões tecnológicas, né? Seja sistemas cada vez mais robustos que vá fazer questões operacionais que as pessoas, antes outras pessoas faziam. Cada vez uma demanda maior de mão de obra qualificada, porque as operacionais serão atendidas também aí por esse avanço tecnológico. Não tem como a gente negar e olhar para isso como se nada tivesse acontecendo, né? Que senão acontece igual aconteceu com várias empresas aí. Não observaram as tendências, os comportamentos que foram sendo mudados e nisso se perderam. A gente tem vários exemplos aí de empresa. Eu gosto muito do exemplo do Netflix, né, das locadoras que fecharam, porque elas não entenderam que estava havendo uma mudança de comportamento do consumidor final. Então, essa questão da tecnologia, da inovação, não é só a ferramenta é um meio, a tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. O que realmente a gente precisa prestar atenção nos novos formatos de trabalho é como que está a mudança das pessoas em relação ao momento que a gente está vivenciando, em relação às necessidades. Então, o negócio, qualquer atuação profissional, a gente está ali para solucionar um problema de alguém, de algo ou alguém. Então, quanto melhor eu entregar essa solução, ou quanto mais eu entender esse consumidor final, e aí eu posso usar a tecnologia para fazer isso de forma mais
eficiente, mais assertiva e melhorar a experiência do cliente, mais eu vou conseguir ter ali a adesão e o crescimento exponencial da empresa, do negócio como um todo. Então, o foco aqui é a mudança, é o foco no comportamento. A Patrícia falou aqui que ela é especialista comportamental. Então, assim, observar o comportamento das pessoas, esse é o segredo. Porque até então, antes não era assim, né, Patrícia? Era muito assim, qual tecnologia eu vou colocar? Qual isso? Qual... Então, esse é o caminho errado de se fazer. Quando a gente fala de prestar atenção nos novos formatos de trabalho, nas novas questões que vão aparecer. O caminho certo é entender quais os comportamentos, quais as tendências das pessoas. E o Uber, ele veio disso, quando a gente está falando de tendência. Porque naquela época, o que teve assim, de tão forte em 2009 agora para vir a questão do Uber? Estava tendo um comportamento que as pessoas estavam muito conectadas com smartphones. O smartphone é como se fosse uma extensão do corpo, então foi observado e entendido esse comportamento humano. Outra questão, as pessoas já estavam criando confiança nos usuários, então se alguém pontuasse bem ou mal, eu teria coragem de entrar num carro estranho. Então era uma outra tendência de comportamento, outra análise de comportamento humano. E a questão ali da geolocalização, que estava muito avançada já, essa questão da gente entender onde a gente está, para a gente pode ir e fazer isso através de uma tecnologia. Então, a tecnologia juntou 3 comportamentos e necessidades humanas, que é a mobilidade, e disso gerou um aplicativo, uma tecnologia. Então, a tecnologia, ela não é o fim, ela é o meio. Tá? Então, assim, quanto mais a gente consegue identificar os comportamentos humanos, mais a gente consegue aí entender os novos formatos de trabalho, como que isso vai se dar nos próximos tempos, né, Patrícia? Isso aí é um fato, né? Já não tem como mais voltar atrás, né? A gente futuramente é a realidade, não tem como falar, vai voltar ao que era. Isso não vai acontecer mais. Então, como eu disse, são 3 realidades, né? A realidade aí do colaborador, a realidade da empresa e a realidade da liderança, né? Então, essa realidade aí do colaborador é observação, né? Então, é até o que se espera do profissional do futuro. Observar, um olhar mais atento, né, ao meio ambiente, ao ambiente, né, que circunda ele, no sentido dele ser mais proativo, ser protagonista, né, da sua história, da sua carreira, porque prestar atenção ao redor, né, o que está alterando, o que está acontecendo, quais são os aplicativos que estão sendo mais utilizados, né, as plataformas. Então, ele tem que estar atento também à parte tecnológica, né, e ao comportamento que é esperado dele frente. Adaptabilidade, né, as habilidades, né, adaptação. Então, não basta ter só conhecimento, tem que ter a habilidade, a ação, né, o chá. Então, bastante, o profissional ele vai ter que se adaptar muito rápido, né? Não dá mais para esperar. Por isso que eu falo que agora é o momento, porque tem muita gente em casa, né? Às vezes está parado, está de férias, ou está enxergando o copo meio cheio porque está desempregado, ou está procurando uma recolocação. Então, é a hora, né, de olhar para isso e buscar cursos. Conhecimento técnico vai ser uma grande exigência, né, daqui para frente. Então, é importante a questão do investimento aí na capacitação. Um profissional aí com perfil multidisciplinar, né? Não dá mais para ser especialista, sabe? Futuramente, o profissional tem que estar pronto para lidar com vários problemas. É o perfil que vai ser Com exigido. várias situações. Uhum. Aqui a Laís está comentando que o nosso comportamento é muito importante para a satisfação pessoal e profissional. Isso mesmo, o Laís. É bem isso. O nosso comportamento, a forma que a gente vai adaptar ou se aceitar a situação que a gente está vivenciando, ele faz toda a diferença. E interessante, Patrícia, quando a gente fala de tendência, de novos formatos de trabalho, tem vários, né? Tem home office, tem novas formas aí que a gente está se adaptando a esse momento, mas que também muitos vão perpetuar, né? Vai ter uma adesão muito grande ali. E a gente está falando também de uma das profissões aí, né? Que eles estão falando bastante dentro dessa área de
olhar para a inovação, para as mudanças, para as transformações que está acontecendo, é o cool hunting, né? Que é um profissional onde ele vai estar dentro da empresa, mas vai estar sempre analisando a percepção do cliente final e dar uma resposta adequada para esse cliente. Então, está ligado um pouco com o marketing, mas não é inteiramente o marketing, mas é essa pessoa que vai fazer essa percepção humana juntando com tecnologia. Porque daí se dá para pegar as tendências e transformar isso nas novas ações, novos desdobramentos que essa empresa precisa aderir, seja em práticas de gestão de pessoa, seja em práticas aí, estratégias organizacionais. Então, é tudo ligado, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo, está tudo ligado com a análise do comportamento das pessoas. Então, se as pessoas mudam, o consumo muda. Se o consumo muda, a empresa, para aderir aqui, para ela atender e conseguir continuar no mercado, ela precisa observar esses comportamentos. E como não entender, então, de gente, Patrícia? Me fala, tem como? Não tem jeito. As pessoas são essenciais, Caminho né? sem volta. Por mais que a gente fale muito de inteligência artificial, né, de muitas profissões que vão deixar de existir, ainda, né, ainda a mente humana, o ser humano, ele ainda não está aí totalmente sendo substituído, né? Então precisa que nós tenhamos essa consciência aí de olhar o que está ao redor, o que está surgindo, né, de metodologias ágeis, né? A gente fala muito hoje do Agile, né? E aí tem ocupações novas aí, Agile Coach, o Scrum Master, uma série de profissões nessa área aí de digitalização, de transformação, que é exatamente isso que você está comentando, né? São as pessoas, são esses profissionais que vão ficar de olho, né, na tecnologia, no que está mudando, no que ser feito, para poder produzir softwares mais rápidos, mais ágeis, que vão tirar de nós rotinas, né? Hoje não dá mais para ficar em rotina, em papel. As empresas, elas estão automatizando tudo, né? Estão fazendo todo um processo de transformação mesmo, para que possamos ter mais respostas ágeis, né, para o mercado de trabalho. É competição, é produtividade, né? Então, é como você disse, Camila, as empresas que hoje não se adaptarem, não se adequarem, não correr atrás, não visualizarem isso aí a gente fala no âmbito global e geral, são todas as empresas, desde pequenas até as maiores, né? Porque às vezes a gente fala assim, se pensa que é só empresas grandes, né, que precisam se adaptar. Mas não, empresas pequenas também podem deixar de existir, médias empresas, por conta de se adaptarem, né? Ficar só ali no papel, no burocrático e não correrem atrás. E você está falando é interessante, Patrícia, porque às vezes o que acontece com essas empresas pequenas ou que não se adaptarem? É porque às vezes elas costumam olhar o futuro com as lentes do passado e sem observar o que está mudando. Aí não fica no mercado, não tem como, não tem espaço mais para isso. É verdade. A gente está tendo impacto aí sobre gestão, né? A questão da gestão da empresa, né? Novos modelos surgindo, você comentou do home office, né? Então é uma mudança de mindset, de paradigmas. O home office já existia já há um tempo, a gente já ouviu falar, muitas empresas tinham essa modalidade de trabalho, mas assim, não praticavam tanto por falta de confiança ou por achar que poderia não ser tão produtivo funcionar e trabalhar do seu local na sua residência. E hoje, o que Não tem como aconteceu? controlar. Né? O que aconteceu? O Twitter estava lendo há pouco, praticamente todos os funcionários de home office permanente, já há muito tempo que eles fazem isso. A Petrobras está com 90% dos seus ativos administrativos também em casa, e pesquisas apontam que eles estão ganhando em produtividade, a produtividade aumentou e custos reduziram. Por quê? Em casa, né? Se você está em casa, tem custos na empresa que reduziram, como custos de almoço, de energia, Água, energia. água, né? Então, assim, tá havendo redução de custos. Então, isso está dando Limpeza. exatamente limpeza.
Então, assim, as empresas estão começando a olhar isso aí não tem volta. Futuramente pode ser que, talvez não seja 100% dos funcionários em home office, mas talvez um rodízio ou 50%, isso Uhum. é algo que, o home office, FGV tem uma pesquisa que aponta que vai ter um aumento de 30% de home office após a crise. Vamos ver, né? E é bacana da gente falar por que essas mudanças foram aceleradas, que é o que, que eu falei no início da live. Muitas das vezes a gente rejeita alguma coisa no primeiro momento porque não me parece familiar ou eu nunca experimentei, igual comida. Mas quando eu vou lá e tenho que experimentar, seja porque eu estou numa pandemia, que eu não posso sair, eu tenho que fazer aquilo ali, então eu experimento as coisas boas e as ruins. E as ruins, eu vejo que às vezes não é tão ruim assim, né? Então isso acaba acelerando muitos processos que às vezes teria mais lá na frente, ou teria uma tendência de ser mais lá na frente. Exatamente. A gente ainda vai ver muito impacto, né? No sentido de citar alguns, né? Equipes trabalhando por projetos, ao invés vai aumentar, porque, como eu disse, é a era da comunicação. Então, é preciso. Então, a comunicação dentro da empresa, de coisas que antes não eram tão comunicadas, isso tem a tendência a aumentar, né? E tendo isso, essa questão, outra questão também bastante importante que as empresas já estão olhando, é a questão da hierarquia, né? A estrutura hierárquica, né? Quanto mais vertical, mais níveis, né? Para chegar à informação. Então, a tendência de ter estruturas mais horizontais. Horizontais. Exato, né? Então, E nessa estrutura horizontal, a gente está falando de profissionais mais prontos, né? Não ninguém ali precisando falar para a pessoa o que ela tem que fazer, mas muita autorresponsabilidade, seja no que cargo você tiver, seja de assistente até um nível ali. Então, vai exigir desse profissional do futuro mais autorresponsabilidade com suas próprias atividades, com suas metas. Não precisar esperar ninguém ficar te cobrando, porque esses que precisar como a estrutura vai estar muito verticalizada, não vai ter ninguém ali como babá, né, um líder que fica ali em cima, essas pessoas não vão se adaptar a esse novo modelo, esse novo formato. a gente já está vivendo isso, né? A gente está trabalhando de casa, já está vivendo isso. Você sabe o que você tem que entregar, você tem que ter autogestão. Autogestão, Autogestão, é isso. foco e planejamento. Isso aí, se o profissional não trabalhar isso, é como você disse, infelizmente está fora, não tem como, não tem como, né, entregar resultados se você não conseguir se autogerenciar. Outro ponto Porque que quando a é gente fala de. ah, Pode falar. outro Não, ponto é que é porque esse ponto aqui, quando a gente fala de empresa, por que não tem como ficar esse profissional? Porque a gente está falando de áreas, então uma área depende da outra, que depende da outra. Então, esse comportamento, ele não só que ele não é esperado, mas ele não vai ser mais suportado. Porque um atraso vai impactar na de outra área que não dá. Tem que funcionar, né? fecha o ciclo, né? Que eu ia falar Uhum. sobre a questão do home office, né? Um impacto também assim que é legal de se ver na questão do home office é permitir diversidade e multicultura, sabe? Ele permite a criação de equipes multiculturais, porque tem empresas que já trabalham dessa forma, né? Tem funcionários em vários locais, né? É uma empresa, por exemplo, aqui em Catalão, que tem funcionário em São Paulo, em, no Rio de Janeiro, em outro estado, né? E isso é muito bom, Uhum. permite, né, maior amplitude aí e aumento de vagas e de oportunidades, né? Você não precisa morar numa cidade para trabalhar em tal empresa. Então, eu vejo que Uhum. o home office também tem o seu lado aí muito bom, sabe? Dessa questão de trabalhar a diversidade aí, né? E de certa forma, permitir essa questão de culturas diferentes, né? Só que isso tem um impacto nas habilidades aí dos profissionais, né? Cada vez mais nós vamos ter que ter uma alfabetização transcultural, que eu digo, né? Saber operar em diversos contextos e ambientes. Trabalhar com culturas E querendo diferentes. ou não, a cultura da empresa, às vezes, ela mapeia ali a cultura dos indivíduos, né? Então, essa cultura que você está dizendo que vai ter que ser bem diversificada, vai ter que o funcionário também se adaptar, mesmo estando em qualquer local aí
planeta. Isso aí é um fator também de habilidade profissional do futuro, né? Ter essa alfabetização que a gente fala, alfabetização transcultural, né? Ter uma inteligência social, saber lidar, né, com pessoas de diversos ambientes e ainda mais agora virtual, né? Então, essa inteligência social é o relacionamento virtual. Então, saber comunicar quem são as pessoas mais introvertidas, né? Mais caladas, mais tímidas, elas precisam trabalhar esse ponto, né? Da inteligência social. Falando de habilidades profissionais aí também, a inteligência emocional nesse momento, né? Tá sendo bastante, eu diria, cutucada, vamos dizer assim, né? Porque é um momento em que todos nós estamos no mesmo barco, isolados, meses sem ver, né, amigos, às vezes aí familiares, e você ter essa inteligência emocional é muito importante, né, para não se perder aí, né, e acabar não conseguindo seguir, né, adiante, porque ali na frente tudo vai, eu não diria voltar ao normal, porque o normal é um novo normal. É normal, não existe. O futuro é É, agora. o futuro é agora. Mas, assim, passar por essas mudanças de forma tranquila, assim, né? Com a cabeça no sentido, observando o que está acontecendo e olhando isso como uma oportunidade de mudança, né? Então, pensamento analíticos, pensamento crítico, um pensamento uma questão de uma mente solucionadora, né? Então olhar para essa situação, Uhum. isso são habilidades do profissional do futuro, né? É olhar para a situação, o problema e conseguir trazer soluções, né? A mente solucionadora, né? Aqui, já falamos de gerenciamento do Foco na tempo, solução. exato. São habilidades que nós vamos precisar. Gerenciar informações, né? Então, são habilidades que não tem como a gente correr disso. É necessário para manter, né, o foco no objetivo e a produtividade e a entrega no momento que a gente está isolado aí. Tem uma Laís que falou assim: eu falei isso hoje com uma pessoa que reclama muito da empresa dos funcionários. Eu até mencionei que mencionei, será que não falta, hein? Inteligência emocional para você lidar com essas diferenças? É isso mesmo, Laís. Então, quando a gente não tem inteligência ou não está aceitando aquele momento, ou está querendo controlar as coisas que são incontroláveis, aí o ser humano entra no sofrimento. Né? Então, não está entendendo que aquilo ali está gerando algum gatilho nela de medo e está gerando um desconforto nela. Então, disso, realmente, ela vai ficar incomodada. Mas é uma situação que a gente não... Quando a gente entra num patamar que a gente não consegue mudar ou alterar nada e a gente fica incomodado com isso, a gente vai sofrer muito, que é a não aceitação. Né? Então, a inteligência emocional é entender o que eu estou sentindo, que emoção é essa, como que eu posso lidar com ela, como que eu posso mudar minha percepção do momento que eu estou vivenciando para que eu possa viver essa situação de uma forma mais leve. Então, isso é inteligência emocional. Uhum. E a Patrícia colocou muito bem aqui que ela vai ser, do profissional do futuro, ela é uma das questões aí muito importantes de se desenvolver. Porque eu falo, Patrícia, que não adianta a pessoa ser formada em Harvard, ter um conhecimento técnico maravilhoso, mas se ela não sabe colocar isso para fora, não sabe relacionar com as pessoas, não tem ali uma boa percepção do ambiente, das pessoas, ela vai ter muita dificuldade em contribuir com a empresa, em se destacar, em crescer e entregar em tudo. Então, assim, o que a Patrícia trouxe de competências sociais, de interação com outras pessoas, é importantíssimo para desenvolvimento, para os novos formatos de trabalho, para essa pessoa continuar no mercado de trabalho. Uhum. Vamos só reforçar de novo. A Então, Sônia falou aqui, Patrícia. A Sônia escreveu que assunto muito interessante, parabéns. Minha empresa optou pelo home office, parabéns, Sônia. Bacana. legal. Mudanças aí. Bom, que você vai colher bons frutos aí. Então, só reforçando, então, o profissional do futuro, ele precisa ter, né, a inteligência social, a alfabetização transcultural, pensamento analítico, crítico,
né? A parte de gerenciamento de informações, inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional, ela vai, para você adquirir ela aí, é o autoconhecimento e a gestão de emoções. Então, precisa ser trabalhado isso, e gestão de emoções a gente só consegue trabalhar através do autoconhecimento. A mentalidade solucionadora, então, ficar reclamando, gente, já não dá mais, né? Vamos pensar em propor soluções para os nossos clientes, né? Então, a mentalidade solucionadora, a colaboração virtual, acho que eu não comentei, né? Então, saber mexer com as ferramentas, com os softwares digitais, isso aí vai ser importante, muito importante. Para a geração X aí, baby boomers, a gente tem dificuldade, né, da parte de ferramentas, de tantas coisas aí, tantas plataformas, Kaizala e Twitter e LinkedIn, vai vindo aquele tanto de coisa, então a gente tem que acelerar e aprender isso. Já as gerações de agora vai ser mais fácil, porque dominam isso assim, né? A minha menininha com 4 anos, ela já mexe, que é uma beleza em tudo. Então, eu falo por O mim, Felipe também já briga por causa do telefone. então, passa o dedinho assim, né, Camila? Já fico olhando o dedinho correr, gente. Quando eu comprei meu telefone, primeira vez que eu peguei esse telefone touchscreen aí de toque, nossa, que dificuldade, né? Criançada já nasce hoje, E já é nasce. isso que eu falei. E isso que eu falei do início da nossa live, que muitas das vezes para a gente aderir a alguma transformação, vem da dificuldade das pessoas que vão, dos usuários, em utilizar alguma ferramenta que foi definida naquela estratégia. Né? Então, vou dar um exemplo aqui sobre inovação e falta de percepção do consumidor final. Foi quando a Apple, em 99, em 93, criou é tipo um tablet, chamava Newton, acho que é Newton o nome. E tinha, em 93, pensa, tinha uma caneta para escrever, era totalmente touchscreen, caneta para escrever, totalmente inovador, fora aí da caixa. Não, foi um fracasso. Ninguém estava maduro o suficiente para isso. E aí, depois, em 2000 quando ela lançou o iPad, em torno de 2010, já teve mais resultado, mais adesão, estava mais maduro os usuários para isso, né? Que a gente está falando que tem várias pessoas analógicas ainda. E em 2015, quando ela voltou para a caneta, já teve adesão. Mas a gente está falando dessa maturidade do usuário com a tecnologia, né? Lembrando que a inovação, que os novos formatos está focado no comportamento humano. A tecnologia é só o meio para a gente alcançar a melhor entrega para esse consumidor final, a melhor experiência. Então, o que a gente tem que avaliar mesmo? São as tendências, as mudanças de comportamentos que estão acontecendo. E a gente está falando, então, depois para atender essas mudanças, essas necessidades humanas, a tecnologia vai ser sempre um meio aí para nos possibilitar, igual a Patrícia falou, de forma mais rápida, de forma mais assertiva, a gente conseguir chegar nesse usuário final. É exatamente isso, né? Hoje nós temos reuniões, né? Reuniões de board, reuniões com outros países, né? Só usando aí o Skype, né? Hoje, sessões de coaching, tudo Né? pelo Skype. Hoje eu atendi uma cliente, eu não sei se ela está aqui na live, ela é da Irlanda. Então, assim, olha tanto que isso encurta a distância, né? É uma solução muito atrativa e assertiva. Exatamente. Então, é algo que é fantástico, né? Se nós não tivéssemos a nosso favor, nossa, como complicado seria, né? Pensa, um momento desse, estaria tudo parado, tudo. Teve empresas que tiveram um tanto impacto, assim, né, de trabalho. Os profissionais conseguiram fazer de casa, executar o seu. E aqueles que não podiam realmente fazer office, conseguiram ficar na fábrica, né? Então, isso tecnologia é muito fundamental e é o que eu volto a insistir, né? Não é só uma grande empresa. Então, as médias empresas também, as pequenas empresas aí, que às vezes falam, como eu posso inovar, né, o meu negócio? Hoje, se é possível vender, né, aí usando o Instagram, não é? Fazendo, mostrando, Uhum. colocando, postando roupas, postando. É possível hoje pedir comida, né, pela food, vai, né? Você não precisa mais ir no local, não precisa mais. Então,
precisa se adaptar, né? Tecnologia, ela gera essa proximidade, né? Ela nos apoia a estar mais próximo aí uns dos outros, né? Igual a Patrícia, hoje ela tem outra cidade, ela não tá aqui na mesma cidade que eu. Exato. Aí nós estamos aqui conversando, batendo esse papo com a perfeição, né? Isso é muito bom. Verdade. Não, então, Patrícia. Outra coisa bacana também, quando a gente fala um pouco de indústria 4.0, né? As indústrias estão muito preocupadas, às vezes, de antecipar logo as tecnologias, para que elas não fiquem para trás, para que isso não dê errado. Patrícia travou aqui. O que eu vou fazer? Eu vou. Voltou, Patrícia? Ah, voltou. Então, eu estava comentando aqui um pouco sobre a indústria 4.0. E aí, essa preocupação de eu preciso antecipar as ferramentas e tal, e tal, e tal. Então, assim, às vezes, ao antecipar as ferramentas, a dificuldade é acertar o time. Que hora que realmente vou antecipar essa tecnologia? Né? Porque tem essa questão do usuário aderir a essa tecnologia. Então, ele vai estar maduro. Aí, voltou. Então, é esse time aqui que é o desafio, quando a gente fala aí de toda essa automação, essa questão de personalização dos processos todos automáticos dentro da empresa. Então, esse time aí das pessoas que vão precisar operar essas máquinas também, né? Todo essa tecnologia, essa maturidade para eles fazerem isso vai ser muito exigido, né? Essa rapidez em aprender, em já saber fazer. Então, quanto mais a pessoa hoje já olhar para sua carreira e observar o que eu faço hoje, isso pode ser, vai continuar com as tendências de comportamento seja do meu consumidor final, né, ou da empresa onde eu estou, ou isso pode ser substituído por uma máquina. Então, como que eu posso já entender mais sobre a tecnologia? Como que eu já posso canalizar isso, tanto os meus conhecimentos, quanto as buscas por isso? E conversar com o líder, né, Patrícia? Então, assim, será que por 5 anos, conversa com seu líder, por 5 anos, porque ele tem a visão estratégica da empresa. Será que por 5 anos, daqui 5 anos mais ou menos, o que eu faço hoje vai continuar existindo? Como que eu posso já começar um novo conhecimento, me aprofundar em questões aqui que vai ser tendências para a nossa empresa, para a nossa atuação, ou para o meu crescimento que eu estou buscando? ótimo, excelente isso aí. Né, Patrícia? Seria fundamental, né, Camila, você olhar ao seu redor aí na empresa para poder trabalhar a sua carreira, né, construir a sua carreira, né, de forma sustentável. Então, não dá mais para ficar esperando o líder vir falar, né, para o colaborador, a gente ficar esperando ele vir falar o que nós precisamos trabalhar. É a questão que hoje a gente está falando demais, eu já falei aqui 3 vezes, né, e é muito falado, protagonismo. Então, a carreira Seu autor. a carreira é sua. Você que tem que descobrir o que você quais são as habilidades fortes que você tem, quais são as oportunidades que você tem de usar essas habilidades para cada dia mais potencializar elas, quais são os pontos a melhorar, né? Isso tudo, você tem um conhecimento do que está acontecendo ao seu redor, você pode trabalhar isso, né? Você pode potencializar isso e melhorar e construir a sua carreira de forma sustentável, né? Já olhando para as profissões do futuro, né? Que eu estou até com uma lista aqui para falar um pouco do que eu vi aqui de informação do que tem pelo futuro aí. Muitas vão deixar de existir, né? Algumas pesquisas falam, né? Não sou eu que estou falando, mas tem pesquisas que falam aqui de umas profissões que vão deixar de existir, mas vem outras por aí. Então, não vamos ficar olhando o copo meio cheio, vamos olhar, ó, tá, essa profissão, vamos buscar entender o que é e correr atrás, né, das habilidades. Vou comentar algumas aqui, tá, Camila? Algumas profissões Ai, aqui. bacana, muito bom. Muitas profissões com base em expertise em software mesmo, viu? Criação de softwares. E aí a gente tem especialista em Big Data, né? Em e-commerce, especialista em e-commerce.
engenheiro hospitalar, vem aí, especialista em energia renovável ou energia alternativa. Temos o Agile Coach, que eu falei, o Scrum Master, cyber advogado, crimes cibernéticos, né? Porque como a gente vai estar usando a tecnologia cada vez mais, tem A tendência em mudança de comportamento mudou, novas funções se renovam. desenvolvedor de aplicativos móveis, gestor de negócios e inteligência artificial, tecnologia em telemedicina. Ah, a gente vê Olha, muita inovação na área da saúde, né? Eu estava lendo, acho que são semanas, sobre um robô, é a Johnson Johnson. Ela desenvolveu um robô chamado Sedasis, acho que é isso mesmo. Sedasis. Ele aplica anestesia em tratamentos mais simples. Então, tipo assim, processo que custava nossa. dólares reduziu para US$ 150. Então, Hum. então aí o anestesista está com carga ameaçada. Então, tem que correr atrás. Técnico de telemedicina. E vai, né? Gestor de inovação. Essas são profissões aí que tendem a vir futuramente bem. Tem outras, muitas outras. Se E vocês ficar, né? coloca no Google aí, as profissões do futuro, né? Vão aparecer muita coisa lá. Então, tem profissões que estão ameaçadas, mas Muita tem outras coisa. que vão vindo. Muito bom. Então, é a gente antenar com essas questões, né, Patrícia? E já entender como que está a nossa aceitação, que aí agora a gente volta um pouquinho para o eu, né? Porque para a gente ter qualquer resultado, primeiro a gente precisa ser, fazer e ter. Então, como que está esse ser para... Muita gente está sofrendo porque essa questão do aceitação ou do ser não está ok ali, então a pessoa sofre mais do que ela deveria estar sofrendo ali. Então, assim, como que tá essa visão sua, tanto para as tendências da sua área, se você está no varejo, se você está em serviços, como que tá a sua percepção em relação às tendências, para que você já consiga antecipar, né? Então, tudo hoje tem, primeiro, a tendência, que é suprir uma necessidade humana, toda tendência é impulsionada por uma necessidade humana. Depois dessa tendência, catalisada aí essa tecnologia, o processo, a estratégia de como que vai ser atendida essa necessidade. E aí disso a gente tem um novo produto, um novo serviço. Na verdade, a tendência é tudo ser serviços, né? Por mais que vai ter uma entrega de um produto, mas o serviço é porque vai solucionar alguma coisa específica. Então, no fundo, tudo está sendo muito movido a serviço, a experiências do cliente. Os clientes sempre focar nessa questão de como que eu vou solucionar o problema de alguém. E esse alguém é um cliente. Então, quanto melhor você conseguir entregar valor nessa entrega e resolver de fato esse problema, mais você tem aí adesão, independente do que está acontecendo, você vai ter adesão e perpetuação e crescimento exponencial nesse mercado. Sim. O cliente é o foco, né? Hoje, nenhuma empresa, nenhum comércio, nada não funciona se não tiver o cliente, né? Então, e a gente vê, né, tantas vezes, tantos locais que nós vamos, assim, para comprar alguma coisa e não ter um atendimento bom, né? Deveria tratar o cliente ali, né? Ó, a pão de ló, como diz o outro, porque o foco é no cliente, a experiência do cliente é que vai contar, né? A experiência do cliente, o retorno dele, vai dizer, né, se a gente está no caminho certo ou não. De nada adianta, né, Camila, a gente construir eu que trabalho em RH, construir uma ferramenta maravilhosa lá, reconhecimento e valorização de funcionários, se o meu cliente não experimentar isso, se eu não compartilhar antes com ele o que eu estou criando, se eu não ouvir dele antes o que ele espera, quais são os gargalos que ele tem. Qual é o problema dele? Eu vou fazer uma ferramenta, na hora que eu entregar, ele pode falar para mim, não, para mim não serve isso daqui, então eu perdi todo o meu tempo, né? E aí, a metodologia do Agile, aí, das metodologias ágeis, elas vão trazer algo legal que dá para usar também em outras áreas de softwares, em que você vai experimentando por fase, né? O que você vai criando. Então, você cria algo, volta com o teu cliente, vê com ele para
ver aquilo ali, experimentar, né? Deu certo? Vamos seguindo. Não criar todo o produto e no final deixar para ele experimentar. E aí você tem que voltar para ficar reparando ali os erros, os problemas que surgiram, né? Então, talvez vai levar um pouquinho Você foca mais. no cliente final. Exato, exatamente. Então, a gente tem que pensar todo o tempo no cliente e pensar que se eu estivesse no lugar dele, como ele gostaria de ser ouvido, de receber essa informação, de receber a minha abordagem, né? Isso é importante demais para o sucesso. A, a Laís está perguntando sobre contábeis. Então, assim, contábeis, você tem que perguntar muito assim, o que hum, pode ser automatizado com facilidade? E aí você não foca nisso. Agora, essa parte de consultoria, que é a parte mais de inteligência, de você ensinar alguém a fazer, né, na empresa dela e tal, reduzir impostos e tudo mais, essa parte de consultoria, de conexão, ela vai demorar mais aí, um robô conseguir fazer isso, ou um programa específico, né, conseguir fazer isso. Então, o que um programa consegue fazer, lembra, é fácil você ser trocado. Quando a tecnologia vem com tudo aí, né, a automação nas empresas, então cada área vai olhar para sua área e vai falar o que eu consigo automatizar. Hoje em dia existe um sistema, eu conheço um sistema que ele é um Excel avantajado, né? O sistema chama Power BI. A parte contábil já usa bastante esse sistema, sabe? Onde você lança dados lá dentro e esse sistema ele já te faz assim gráficos, ele já te faz cruzamentos de informações numa agilidade muito maior do que você fazer em Excel. Então, talvez como Laís? Laís, Então, Laís, pesquisa um pouco sobre Power BI. Você tem certeza que se você conseguir aí, tem cursos básicos aí no YouTube, dá para você entender um pouco. Se você tiver noção muito boa de Excel, com certeza é fácil de implementar, viu? Na empresa onde eu trabalho, né, na multinacional, a gente usa muito. Lá eles conseguem mostrar informações do Brasil inteiro, do mundo inteiro, fazer cruzamentos dentro dessa plataforma bastante interessantes. É a moda aí agora. Falando, tem muita coisa surgindo, coisa que a gente nem sabe, né? Que ainda vem aí pela é, frente. só análise, a gente tem que aprofundar na questão de análise, né? Não tem como ainda. A gente O sistema às vezes não consegue isso é. entregar. A análise pelo. Uhum. Então, o foco aí, essa parte de consultoria mesmo, de olhar dados e transformar isso no que a empresa pode fazer de ação, de concreto, solução, olhando as informações que já estão ali prontas. Outra questão também, Patrícia, quando a gente fala de conhecer. Fala assim, é ganhar Pode falar. tempo, né? Enquanto você está ali Pode falar. fazendo dados, manuscritos, ou mesmo essa ferramenta aí jogou lá dentro, um botão. Então você ganha produtividade aí em termos de tempo, poder analisar os dados. É isso aí. Uhum. Exatamente. BI. Ó, o Yuri, que ele trabalha nessa área de tecnologia, ele tá falando aqui que a contabilidade está sendo bem digitalizada. Então, recomendo pesquisar sobre as integrações com os sistemas das prefeituras, né? Então, de acordo com a evolução aí dos órgãos públicos, a gente vai ter a definição dessa atuação da contabilidade, né? Então, em que nível que a pessoa vai conseguir atuar e trazendo a solução mesmo para a empresa, para o negócio, não sendo tão no bit ali da conta e tal, mas mais nesse nível de inteligências e tal, para tomar decisões. Outra questão interessante aqui, Patrícia, que está sendo bem uma tendência, um formato aí diferente, é sobre o acesso a informações, né? Então, assim, hoje a gente está falando de um acesso muito. Tem muita informação, tem muito. Então, hoje depende muito da gente para ir atrás, para conseguir desenvolver alguma coisa que a gente quer desenvolver, e tá tudo ali. A gente só precisa acessar. Então, é aqui já uma mudança, porque antes era difícil a gente ter acesso a conteúdo bom, a coisas bem estruturadas. Hoje a gente tem, e muitas vezes gratuito. Então, essa é
já uma mudança muito grande que está acontecendo, né? Então, aqui cabe, quando a gente fala de profissional, cabe a gente reservar um tempo ali, estruturar uma forma de uma linha de aprendizado ou uma trilha de desenvolvimento. É claro que isso é bacana ter um profissional te apoiando e tudo mais, mas para que você consiga chegar num objetivo específico, tudo, lembrando que tem isso tudo ali disponível. A gente precisa ter um direcionamento e acessar e, né, captar ali e transformar isso numa Exatamente. solução. Porque o conhecimento só pelo Não, conhecimento não é nada, né? Só quando ele vira uma solução que só ele é quando alguma você consegue coisa. usar, né, ele, né, aplicar. Uhum. É que a gente costuma dizer, né, às vezes você Aplicar ele aplicar no. ele, né, no dia a dia, no teu trabalho, né? Não adianta você fazer aqui tanto de cursos, a gente fala muito das questões de metodologia de aprendizagem, né? Do 100, 70, 20, 10, né? Eu costumo dizer, 100% das coisas a gente aprende muito fazendo, ensinando, né? Quando a gente ensina o outro, a gente aprende que, nossa, é muito, a É. gente aprende muito. O 70% é você fazendo. Você aprende fazendo, né? 10%, 20% é você através de Uhum. mentoria e coach. 10%, diria, treinamento, né? Treinamento, você vai lá, faz treinamento, aprende conteúdo e tudo, teoria, e Um daí? pouco, Você né? saiu dali daquele treinamento, se não Se não aplicar. aplicar, Então, você precisa ter esse direcionamento aí de um coaching, né, de um mentor, para poder te ajudar a organizar, né, esse pensamento, esse planejamento, as as ideias, né, e ideias. aí partir para a prática mesmo para poder aprender. Por isso que na metodologia, tanto no coach quanto na mentoria, a gente utiliza muito as ações, né? No final ali da sessão tem ações, tem propostas ali já para aplicação, É, porque o conhecimento em si não é só um leva só o conhecimento. conhecimento, não tá, né? Não muda nossa, não muda nossos resultados, não muda muita Exatamente. coisa. Então é isso, Patrícia. A gente já está chegando aqui no final do nosso time, né? Eu quero agradecer muito, foi muito bacana poder aqui trazer toda essa análise de cenário. A gente falou de muita coisa estratégica aqui, de muitas profissões que podem vir a não existir mais, outras que podem vir a existir. Então, eu quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por ter trazido todo o seu know-how, todo o seu conhecimento, toda a sua disponibilidade, disposição para estar aqui ensinando, né, para estar aqui contribuindo. Muito Gratidão. obrigada, Camila, pelo convite, né? Estou sempre aqui para quando precisar a gente bater um papo maravilhoso, matar a saudade, né? E também compartilhar conhecimento, né? Esse é o nosso papel. Então, sempre estou aqui. Gratidão É pelo verdade. convite. Mais uma vez, obrigada. Vou deixar a live gravada. Depois, se você quiser Tá, compartilhar com alguém, tá? Fica disponível aqui. Quem não assistiu também pode assistir depois. Um beijo, Patrícia. E todo mundo que assistiu, que ainda vai assistir, um grande abraço. Gratidão por estarem aqui conosco. E até a próxima live. A Tainara, deixa o vídeo salvo. Eu entrei no final, mas com certeza foi excepcional esse momento. Tainara, vou deixar gravado, tá bom? Patrícia, beijo, pessoal. obrigada, Abraço e até beijão. mais. Tchau.